Olá a todas que vão entrando. Então vá, Daniela, vamos começando porque o direto depois vai ficar disponível tanto no meu Instagram como depois no teu também, se assim o entenderes, e a gravação ficará obviamente no YouTube e no Spotify, como tem sido habitual para os episódios do podcast Vida Próspera. A todas as pessoas que estão aqui então em direto, sejam bem-vindas, obrigada por estarem aqui. A quem for assistir depois à gravação, obrigada também por tirarem este tempinho para nos ouvir, especialmente hoje para ouvir a Daniela, que nos vai falar, como habitualmente, para darmos início sobre o seu conceito de viver uma vida próspera, e depois vamos entrar aqui um bocadinho também na parte da nutrição e de que forma é que a nutrição pode também ajudar a que possamos viver uma vida mais próspera e estarmos também emocionalmente mais prósperas, que é essa a base de tudo. Então, Daniela, olha, obrigada por teres aceito, obrigada por estares aqui e é um gosto para mim receber-te e poder trazer aqui esta expansão de consciência também sobre a nutrição, e obrigada por contribuir também nesse sentido. Nada, eu é que agradeço, primeiramente. Acho que é sempre importante falarmos um bocadinho sobre estes temas e perceber de que forma é que estão interligados. Acho que mesmo para também esclarecer e às vezes até fazer com que as pessoas possam perceber, afinal não tinha tanta percepção que poderiam estar relacionados. Acho que todas as pessoas muitas vezes podem se perguntar se realmente a prosperidade se aplica nesta questão tão importante como a nutrição, e acho que é importante também falarmos um bocadinho sobre isso. Boa. Então, olha, começando por falarmos sobre o teu conceito de vida próspera, para além daquilo que é ou que está no dicionário de prosperidade, do que é prosperidade, do que é vida e do que é ser próspera, eu queria perceber o que é para ti este conceito de vida próspera. Eu acho que, acima de tudo, quando penso em prosperidade, penso sempre na parte mais material. Sempre pensei muito associada a bens materiais, riqueza. Claro que nós sabemos que a riqueza, o desenvolvimento, a abundância, a prosperidade têm muitos níveis da nossa vida e muitas dimensões. E acho que às vezes é importante realmente perceber se a prosperidade só se aplica naquilo que é o bem material, e acho que não é bem assim. E acho que é importante também começarmos a abrir aqui o horizonte e no meu ponto de vista e naquilo que eu noto no meu dia-a-dia, é quando eu penso em prosperidade, o que eu tento fazer é muito pensar de que forma é que eu posso desenvolver, de que forma é que eu posso me superar, de que forma é que eu posso ter um sucesso. Cada vez mais começo a pensar muito nisto como mulher, como uma pessoa que quer começar a expandir por outros campos, e também como profissional perceber de que forma é que eu posso dar-me a conhecer e também poder explorar áreas que às vezes posso não dominar tão bem, mas que quero aprender. Por isso eu penso muito sempre nisto. A prosperidade como algo que se planta, que se trabalha, que se desenvolve para depois se conseguir colher. Penso muito nisto. Não sei se é assim. Acho que este é um conceito que, era como eu dizia, embora ele possa estar definido no dicionário de língua portuguesa, o que é prosperidade, obviamente depois cada pessoa tem o seu próprio conceito, assim como o sucesso, né? Tu falaste dessa questão do sucesso e de te ires, no fundo, tornando cada vez melhor pessoa em todas as áreas da tua vida, não é? Profissionalmente falando e a nível pessoal também. E queres partilhar de que forma é que depois, na prática, se há assim uma outra estratégia que tu utilizes que possas partilhar aqui e que te ajude de facto a viveres esse teu conceito de prosperidade, de vida próspera? Aquilo que eu sinto é que isto talvez é uma das minhas características. Eu parece que nunca estou satisfeita com aquilo que sei e tenho sempre a necessidade de querer saber mais, de estudar, de tentar perceber se já existe mais alguma informação mais atualizada. Ou seja, eu tento, no fundo, manter-me dentro daquilo que é a atualidade para conseguir implementar isso no meu dia a dia. Por isso, no fundo, acho que é aqui muito
o trabalhar para o desenvolvimento, para não ficar parada, para muitas vezes ter que sair da caixa. E daí começar já a construir aos bocadinhos e sentir aquela necessidade de ter que desenvolver, de ter que procurar, de ter que melhorar aspectos, para assim depois construir um bocadinho mais da minha prosperidade, ou pelo menos tentar que depois eu possa construir algo e que depois desse esforço, porque eu acho que às vezes nós precisamos ter um bocadinho de esforço, pelo menos eu sinto isso, não sei se é assim com o resto das pessoas, mas eu sinto que às vezes para ter sucesso, para conseguir o meu bem-estar, porque isto depois também alimenta muito o meu bem-estar enquanto profissional, enquanto pessoa, porque depois também vou colher esses frutos daquilo que tive, no fundo, a desenvolver. Acho que no fundo é muito isso que nós fazemos, principalmente nesta questão do digital. E enquanto, olhando aqui agora para esta questão da prosperidade emocional, da parte emocional, da saúde emocional, o que é que tu sentes que te ajuda? Porque eu já percebi que esta parte profissional acaba por contribuir muito para que depois tu também, enquanto pessoa como um todo, te sintas... Sim, realizar. Exatamente, mais completa e mais realizada, sim. Porque eu acho que isso tem muito a ver com a era destas mulheres todas empoderadas. No fundo, eu acho que nós somos fruto de uma geração de mulheres que se esforçaram muito para conseguir ser mulheres muito trabalhadoras e que no fundo nós crescemos e fomos educadas a dizer não, tu tens que ter a tua independência, tu tens de ser autónoma, tu és capaz e tu vais ter todas as ferramentas para poderes estar bem. Pronto. E depois, claro, isto é quando nós nos construímos, pelo menos eu sinto isso. É como quando nós nos construímos melhor, para depois o resto, a família, os amigos, a família mais próxima, nós termos realmente aqui, depois tudo um bem-estar, porque profissionalmente estando bem, eu acho que a seguir a parte emocional é um complemento e a nível desta situação de mais familiar, acho que tudo depois funciona muito melhor. Mas eu acho que tem muito a ver com esta questão do desenvolvimento, tem muito a ver com aquilo que nós herdamos, com aquilo que realmente nos foi transmitido, é que precisávamos de ser bem-sucedidas. Não sei o que é que tu achas sobre isso. O que é que tu achas? Eu estou a perceber o que é que tu me estás a dizer e eu queria te devolver a ti a pergunta e perguntar-te. Nós estamos a olhar para isto numa perspectiva de que até agora foi sobre muito esforço, não é? Sobre a mulher com muito esforço conseguir posicionar-se e foi a história que foi e tudo certo. Eu queria te perguntar, tu acreditas que possa ser mais leve? Acreditas que possa ser de um lugar não de esforço, mas sim de dedicação, de envolvimento, de nós assumirmos o nosso lugar, obviamente, né? Cada vez mais, mas de um lugar também cada vez mais equilibrado neste dedicar-me, mas ainda assim também poder ser leve e não ter que ser sangue, suor e lágrimas e um esforço muito grande para eu de facto conseguir sentir-me realizada, seja lá isso que for para cada uma de nós. Tu acreditas que possa ser assim ou para ti faz mais sentido que eventualmente seja de um lugar de mais esforço? Não, eu acredito que isto também tem muito a ver com a idade e com o conhecimento e com a maturidade, não é? Porque acho que a partir de uma determinada idade nós percebemos que as coisas começam-se a transformar em algo mais leve, que somos capazes de trabalhar aspectos e estar muito mais confiantes da forma como fazemos as coisas, como nos contactamos com os outros. E eu acho que isto tem muito a ver com o próprio crescimento e, no fundo, todos estes aspectos fazem com que as coisas sejam mais leves, sejam mais naturais, não custam tanto, ou pelo menos nós já nem sentimos que custam tanto. Acho que às vezes é um bocadinho por aí. Já é algo que está dentro, porque também temos todo um conhecimento, temos ferramentas que nos ajudam a estar mais alinhadas, também a estarmos mais, a acreditarmos mais em nós. Pelo menos eu penso muito nisso. Certo. Eu acho que esta questão da prosperidade nesta mais feminina e no empreendedorismo tem muito a ver com a forma como nós fomos educados a desenvolver, a estar bem, a desenvolver estas pequenas competências, que muitas vezes são competências
que ultrapassam aquilo que é a nossa esfera profissional e que fazem com que aos poucos, por exemplo, o estar a falar contigo aqui em direto, o estar a comunicar para outras pessoas, o estar à frente de uma multidão e poder transmitir uma mensagem, envolver e fazer com que as pessoas fiquem com algumas ideias que sejam importantes de implementar no seu dia-a-dia. Eu acho que isso muitas vezes é mais uma capacidade que nós podemos realmente desenvolver e aos poucos irmos trabalhando esse aspecto para conseguirmos o sucesso e conseguirmos gradualmente termos o ser próspero, a tal prosperidade no nosso dia-a-dia. Acho que é muito isso. Mas sim, eu acredito em algo leve. Vem muito de um lugar também de falas de conhecimento como um todo e também especificamente, obviamente, o autoconhecimento, não é? Porque quanto mais nós nos conhecemos, quanto mais conhecemos também a nossa história, falava daí de algo que é muito importante, que é a história familiar. Eu bato muito nessa tecla porque, de facto, todas as crenças, mesmo que inconscientes, que nós herdamos, a chamada herança emocional, para além daquilo que são as características físicas, de eu ser fisicamente parecida com o meu pai, com a minha mãe, vai muito além disso, não é? Aquilo que nos é passado, mesmo sem que tenhamos consciência que isso acontece, mas já há muita informação sobre isso também, onde tudo isto que acaba por ser transmitido de geração em geração e nós chegamos a um momento onde começamos a perceber que não tem que ser exatamente da mesma forma, ainda que isso nos tenha trazido até aqui, ainda que esse conhecimento nos tenha sido útil, nós individualmente e como um todo, não é? Enquanto coletivo, podemos sim seguir um caminho ligeiramente diferente e mais leve também. Obviamente aqui o tema da mulher daria pano para mangas e poderíamos estar aqui horas a falar sobre isto, mas sim, acho que já tocamos aqui nos pontos mais essenciais e agora entrando aqui na tua área de paixão, digo eu, não sei se é ou não, até te queria perguntar como é que a nutrição entrou na tua vida? Foi logo, fizeste ali o secundário, entraste logo para a faculdade e sabias logo que era por ali, ou queres falar um bocadinho sobre isso também para percebermos? Posso falar sem problema nenhum. Ora bem, no início eu não sabia muito bem, eu sempre soube que a área de eleição era a área da saúde. Isso eu tinha certeza. Claro que quando aquilo que estudava, e eu acordei muito tarde, porque só a partir do meu 11º ano é que disse assim, bem, ora bem, será que tenho média para entrar, ou será que vou ter que trabalhar aqui um bocadinho mais? Pronto, e aí acho que foi, aí esses anos eu acho que foram, antes de entrar na faculdade, foram anos de muito estudo, aí sim, de muito esforço, muita dedicação, de estudar horas e horas a fio, para também tentar compensar o 10º e o 11º que não tinha estudado tanto e que não me tinha aplicado. Por isso eu acho que aí eu percebi bem o que era o esforço e o que era o ser disciplinada para conseguir alcançar objetivos. Pronto, depois entretanto, por isso a minha primeira, ou seja, eu queria estudar para ter a melhor média para conseguir entrar num curso de saúde. Claro que se eu conseguisse entrar para a medicina era bom, mas se não conseguisse também não havia problema e eu tentaria encontrar outras opções. E depois foi muito começar a perceber quais eram as oportunidades, o que é que eu tinha próximo, ou também não precisava de ser próximo, mas o que é que eu conseguia aqui porque onde eu estou é muito próximo do Porto, o que é que eu conseguia no Porto, pronto, foi um bocadinho por aí. E entretanto, quando estava, foi um bocado a decisão de agora, como é que vou colocar as 6 faculdades de entrada? E foi um bocadinho por aí, coloquei as de medicina primeiro e depois coloquei a nutrição. Pronto, e em relação, eu acho que acima de tudo, o meu objetivo era tentar ajudar as pessoas e tratar a saúde das pessoas, fosse de que forma fosse possível. Pronto, e acho que depois na nutrição foi muito o perceber de que forma é que a alimentação poderia ter um impacto na saúde. E a seguir foi, neste caso, o meu tempo da faculdade foi um tempo muito bom, eu tenho muito boas memórias, seja faculdade, estudar, vida académica, amizades, tenho amizades de longa data e para mim são aquelas amizades que as mantenho todos os dias. E que acho que levo para a vida. E acho que é por isso que, a nível da profissão, eu sou tão fervorosa. Porque eu acho que vem desse tempo em que se construiu muitos laços, em que foi possível desenvolver, trabalhar muito no sucesso, no querer saber mais.
acho que vem muito daí, tem muito a ver com aquele tempo da faculdade, que acho que foi bom. Pronto, por isso a nutrição surge, assim, vem assim na minha vida, vem de uma escolha e que eu acho que foi uma escolha muito positiva e muito boa. E de que forma é que ao longo destes anos tu sentes que para ti, antes de irmos no contributo que tu acrescentas para as outras pessoas, de que forma é que tu sentes que para ti, Daniela, ser individual, é que a nutrição começou a contribuir para que tu vivesse uma vida mais próspera? Alinhada com aquilo que é o teu conceito de prosperidade, obviamente. Não, tem toda a lógica e, na verdade, o que eu cada vez mais reconheço isso é que a informação, o nós termos acesso à informação faz com que as nossas escolhas sejam mais conscientes e mais informadas. Porque eu, por exemplo, sou um bom exemplo disso. Provavelmente os meus hábitos alimentares há 25 anos atrás, há 30 anos atrás, eram diferentes, muito diferentes daquilo que são atualmente. Provavelmente eu não tinha um consumo de fruta tão aumentado, ou pelo menos mais adequado. A sopa era algo que não era todos os dias o comer, era quase às vezes como obrigação, agora não é. Acho que o meu consumo, mesmo o consumo, por exemplo, de hortícolas, é muito mais variado. Eu acho que agora, depois de ter acesso à informação, consigo fazer mesmo escolhas fora de casa um bocadinho mais ajustadas. E acho que foi isso que a nutrição, pelo menos internamente, me melhorou, porque eu acho que aqui o conceito muito de prosperidade também está muito assente naquilo que é o bem-estar. É? Ou seja, o conseguirmos estar bem, estarmos em plenitude, e acho que é nesse sentido que a nutrição entra, porque no fundo, com a alimentação, aquilo que nós pretendemos é que haja nutrir, ou seja, através da alimentação nós termos acesso a nutrientes que realmente nos vão dar resposta às necessidades do nosso dia-a-dia. E acho que é, acima de tudo, muito isto que todos nós devemos começar a melhorar e a tentar que a alimentação seja cuidada, mas que não seja rígida, que não seja restrita, que seja algo que faça parte do nosso dia-a-dia, porque quanto mais informação nós tivermos para fazer boas escolhas, eu acho que é muito mais fácil e não é visto como algo imposto. Eu acredito muito nisso. E por isso é que depois esta questão da abordagem muito da dieta mediterrânica vem porque eu fiz um estágio em Barcelona no meu 5º ano, ou seja, eu fui fazer estágio em Barcelona na Fundação da Dieta Mediterrânica, fui perceber um bocadinho como é que era toda esta abordagem e acho que cada vez mais o porquê de eu escolher este tema, porque eu podia ter escolhido muitos outros a ser desenvolvido aqui no digital, mas eu achei que cada vez mais aquilo que os estudos dizem é que nós estamos a afastar daquilo que é a dieta mediterrânica, que é algo que é muito nosso, e que era importante começarmos a perceber que afinal é algo que todos os dias nós podemos ter em atenção, ter cuidados, não é assim tão difícil quanto isso. Pronto, e acho que em parte o tema escolhido para estar no digital foi muito esse, porque eu acho que cada vez mais o meu objetivo é mostrar às pessoas que todos nós podemos ter uma alimentação mais saudável e mais cuidada. Olá, Tânia, boa noite. Bem-vinda. Obrigada por estar aqui, aproveitar agora aqui este momento para cumprimentar. Entendi, Daniela. Então, isso acaba também por. Nós começamos por falar por ti, não é? De que forma é que tu sentes que a nutrição acabou por contribuir para a tua prosperidade? Falaste aí da questão até da consciência alimentar, no fundo, não é? E isto acaba por expandir para todas as outras pessoas. Eu queria te fazer duas perguntas, que é. Primeiro, não queria fazer um comentário que é. Eu sinto que a nutrição também pede muito por autoconhecimento, não é? Porque acaba por ser necessário, digo eu, não sei, mas até dá-me tu também o teu feedback e o teu parecer é obviamente melhor do que eu saberás, é preciso que a pessoa perceba não só a sua realidade externa, não só o seu contexto para ajustar obviamente às rotinas, às escolhas que vai fazer, mas também perceber qual é o seu contexto interno para que escolhas sejam feitas de um lugar cada vez, não só de um lugar cada vez mais consciente, mas de um lugar que não seja visto, olha, até tocando no assunto do esforço, que não seja visto como um esforço, mas que sejam escolhas vistas a médio e longo prazo, não é? E é um cuidado.
como um cuidado, uma forma de autocuidado também, obviamente, né? Mas que sejam escolhas que sejam também sustentáveis a longo prazo. Sim. E queria-te perguntar, nesta linha de pensamento, queria-te perguntar, tu acreditas que a dieta mediterrânica, estou a olhar ali para o lado porque estou a ver aqui o teu perfil, e efetivamente tu falas desta dieta, tu acreditas que ela é uma dieta que resulta para todas as pessoas? Sim, acredito. Claro que há sempre ajustes que têm que ser feitos se existir algum cuidado com a saúde específico ou com uma doença e que aí há Uhum, necessidade de podermos adequar a nível do tipo de alimentos e uhum, alguns cuidados mais específicos. Mas, de uma forma geral, a dieta mediterrânica é um estilo de vida que segue muito aquilo que é o viver com saúde, o praticar a atividade física, o convívio, uhum, estar com a família, o estar à mesa, comer à mesa, a socialização, o convívio, o respeitar os ciclos da natureza, que às vezes isto parece que é muito filosofia, mas não é. uhum, O respeitar a sazonalidade dos alimentos e, acima de tudo, irmos buscar alimentos que são do dia a dia, que são da época, que são frescos, que nós podemos perfeitamente conseguir isso em pequenos locais, mercados, feiras, coisas que muitas vezes as pessoas têm tendência, devido ao estilo de vida que têm, a abandonarem e que aos bocadinhos é necessário fazermos isso. E acho que isto, acima de tudo, é já a pensar naquilo que é a própria sustentabilidade. uhum, E é por isso que esta dieta mediterrânica, este padrão alimentar mediterrâneo é tão falado, porque cada vez mais se percebe que esta é a base, são aqueles cuidados essenciais que todos nós podemos fazer no nosso dia a dia. Ou seja, as compras, o planeamento, o organizar as refeições, o ter mais consciência, o perceber que há dias que eu posso comer outras coisas, mas os outros dias eu consigo manter uma rotina alimentar dentro daquilo que é o saudável e que eu posso comer. Por isso, eu acho que, no fundo, é tentar encontrar aqui um equilíbrio e isto toca outra vez bastante naquilo que é o ser próspero, o ter saúde, o uhum. conseguir nutrir o nosso corpo e estarmos bem. Eu acho que é muito isto, é muita a prevenção, é muito um cuidado hoje, mas já a pensar no amanhã, Na evitar, longevidade também, não na é? longevidade, evitar doença. Acho que é muito isto que cada vez mais, não é à toa que falamos cada vez mais disto, porque eu acho que é nesta linha de pensamento que muitas vezes, cada vez mais, nós temos que estar atentos e preocupados, porque no fundo aquilo que vemos é que as pessoas muitas vezes não estão neste caminho. Pronto, e acho Uhum. que é isto que cada vez mais devemos alertar e mostrar que as coisas não são assim tão difíceis. Uhum, uhum. O que é que tu observas na tua consulta que é o padrão mais comum? Ou seja, qual é o hábito mais comum que acaba por desviar as pessoas do que é esta prosperidade, na nutrição, não é? Falando aqui neste tema específico, e o que é que tu identificas que, paralelamente a isso, mais facilmente possa ser mudado e que tu até possas trazer aqui como sugestão, como uma estratégia de qualquer pessoa poder fazer este ajuste, até possa ser só uma reflexão ou algo que tu vejas que isto é muito comum nas pessoas que chegam à minha primeira consulta Uhum. e por outro lado, este também é uma das sugestões que eu mais recomendo a estas pessoas e que possa até servir para outras pessoas no geral, Ok. refletir e ver se podemos dar aqui um input também nesse sentido. Ok, então eu acho que acima de tudo uma das principais situações que vejo em consulta é mesmo, no fundo, o baixo consumo de alimentos de origem vegetal. Ou seja, Uhum, os legumes não estão na mesa, não estão no prato, não há sopa. E uhum, estou a falar disto desde crianças, que muitas vezes comem ou na escola ou nos centros de infância, mas que uhum. vão a casa e não comem sopa. Muitas vezes os pais não compram os legumes para fazer a sopa, não têm o hábito de comer sopa. Se Uhum, fazem a sopa, muitas vezes é para os mais pequenos. E depois, muitas vezes, o perceber que, em parte, nós conseguimos arranjar a maior quantidade
de vitaminas, minerais, fibras e outros compostos que às vezes as pessoas nem sabem o que é, porque são nomes um bocadinho estranhos, porque não são muito falados, mas nestes alimentos. Ou seja, nós realmente devíamos ter uma alimentação com maior consumo de hortofrutícolas, os hortícolas, as frutas, e não temos. E eu acho que isto tem que ser cada vez mais uma preocupação, porque na verdade é dos cuidados mais importantes para tudo. E acho que acima de tudo é não só a preocupação de fazer a sopa para as crianças, é de fazer a sopa para a família, de todos comermos sopa na refeição e de ser algo que é uma rotina habitual, não é um esforço, não é e agora vou comer a sopa. Pronto, tentar que isto seja, que faça parte. Porque, acima de tudo, pensando muito naquilo que é os benefícios. E não é uma coisa tão difícil de fazer, não é, é algo que muitas vezes se consegue organizar e depois nós vamos ter muitos frutos com isso. Saciedade, muito aquilo que é um consumo mais consciente, o não estar a exagerar a nível de quantidades, porque na verdade todos os problemas e as doenças crónicas associadas têm muito a ver com o excesso de alimentos processados, o baixo consumo de alimentos que são fontes, como eu estava a falar, dos hortícolas e das frutas, das leguminosas, alimentos de origem vegetal e que muitas vezes realmente tem que estar mais presente no nosso dia-a-dia. E porquê que tu achas que... Porque há bocado estamos a falar da questão do acesso à informação, não é? Cada vez mais existe, na altura dos meus avós, dos meus pais, não existia o acesso à informação que existe hoje. Portanto, a consciência, a literacia em saúde, especificamente aqui nesta questão do que é alimentarmos-nos adequadamente, acho que está cada vez mais presente no nosso dia-a-dia. Portanto, tu achas que ainda é falta de informação que leva as pessoas a não consumirem legumes e fruta, que à partida acho que é um conhecimento que a maior parte das pessoas tem acesso a, ou achas que são outras questões? Eu acho que são outras questões. Ok. Deixa-me te ouvir. Ouvimos só. Acho que são outras questões e depois deve ter entrado aí uma chamada, qualquer coisa. Não, foi a bateria. Ok. Mas tenho bateria. Ou seja, foi aqui mais. Eu acho que tem a ver muito com os hábitos educacionais que foram passados ao longo do tempo e depois também tudo o que é. Dá trabalho, é preciso. Pois, a crença de que se calhar não é tão prático cozinhar legumes do que cozinhar, grelhar um bife, um peixe ou fazer arroz, massa. Mas na verdade eu acho que isso é uma questão de aos bocadinhos começarmos a desmistificar, porque nós no fundo estamos a fazer, nós que eu acho que é um bocado esta geração e cada vez os mais jovens também, começam a afastar-se um bocadinho daquilo que é o hábito de comer a sopa, por exemplo. Porquê? Porque tem muito a ver com o ter que ir comprar, ter que preparar, o cortar, o cozinhar, o demorar meia hora para cozer, ou até mais tempo. Todo o sujar a louça e ter que lavar, ou seja, há uma série de passos que as pessoas querem tudo o que é rápido, fácil acesso, o que não me dê muito que fazer. E acho que isto também é muito a questão da mentalidade, que é algo que tem que ser trabalhado e muitas vezes em consulta é dos aspectos que mais se articula de forma a que este hábito seja algo a ser trabalhado, porque não é assim tão difícil e os benefícios que nós vamos ter de ter presente isto no dia-a-dia são vários. Por isso eu acho que, no fundo, é muito educação alimentar que se trabalha para aumentar aquilo que é o conhecimento, a literacia e também as pessoas entenderem o porquê de terem que consumir determinados alimentos ou de ter determinados hábitos. Pronto, e acho que é muito dentro desta esfera que a consulta de nutrição muitas vezes se desenvolve para modificar, às vezes, pequenas coisinhas que podem fazer muita diferença.
Uhum, uhum. É muito E por um aí. corpo bem nutrido, um corpo bem nutrido é um corpo que está cuidado e é um corpo que também acaba por sustentar aquela que é a nossa vida próspera, não é? Porque quanto mais estamos aqui neste equilíbrio, até falando da questão do peso, até de sentirmos Tudo. efetivamente saudáveis, não é? Termos aqui a capacidade de. Falávamos há pouco da longevidade, não é? Ok, é Longevidade. vivermos com Bem, qualidade, exatamente. Portanto, vivermos bem, termos capacidade, e eu acho que é muito isto que gradualmente vamos ter mesmo que existir uma preocupação, uhum, porque no fundo cada vez mais as pessoas vivem mais anos, mas é uhum. importante realmente trabalhar isto, Com qualidade, que vivam sim, esses com anos com qualidade, qualidade, sim. E sim, obviamente a nutrição tem aqui um papel muito, 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 muito muito grande. central neste tema. Boa. Olha, Daniela, já estamos aqui a aproximar-nos para o final, portanto, sente-te à vontade, qualquer partilha assim que tu queiras fazer dentro daquilo que tivemos aqui a falar, fica completamente à vontade. Se não, para encerrar, eu queria te fazer aqui uma pergunta de fecho. Uhum. Mas é isso, se tiveres assim alguma questão, ou até quem estiver aqui a ver se eventualmente tiver aqui alguma pergunta que queira deixar para depois, no entretanto, também podermos responder, fiquem completamente à vontade para isso. Não sei Muito. se sentes de fazer alguma partilha dentro daquilo que nós temos aqui a falar, acrescentar aqui algum ponto. Não, Ah, eu acho, deixa, eu acho só que para não me esquecer, diz depois onde é que as pessoas te podem encontrar e como é que podem marcar consulta contigo se tiverem interesse nisso. sim, E ou depois força. seja, sim, apesar de eu achar que acho que mais importante, isso depois nas redes sociais, basta ir ao meu perfil e conseguem perceber perfeitamente como é que chegam até mim. Eu acho que é muito importante esta questão, e acho que o tema, e agora diz-me tu achas que esta questão da prosperidade é algo que gradualmente tem que ser desmistificado, trabalhado? O que é que tu sentes disso? Principalmente com este aspecto mais focado a nível de saúde. Achas que. Eu acho que é um caminho, eu acho que efetivamente quando a pessoa fala em prosperidade não pensa logo em saúde, pensa obviamente em bens materiais, mas Uhum. acho que cada vez mais nós precisamos de começar a fazer o caminho contrário, porque ainda hoje de manhã eu estive a gravar um podcast no qual fui convidada e falava precisamente disso, e eu trago isso muitas vezes aqui até no Instagram e nas sessões. Imagina o que é tu teres todo o dinheiro, meio milhão, 1 milhão, o que é que seja, não interessa, mas tu teres efetivamente uma grande quantidade de dinheiro e não teres saúde. Não teres saúde mental, não teres saúde emocional, não teres saúde física, o que seja, não é? Ah, Uhum. está bem, Cristiana, mas eu posso ir aos melhores médicos, certo? Mas se tu chegares a um ponto em que não tens saúde física, não tens saúde emocional, não tens saúde mental, tu não vais a nenhum médico e dizes, olha, toma lá aqui 500 mil euros e dê-me aí 1 quilo de saúde física, dê-me aí 1 quilo de saúde mental e de saúde emocional. Isso não acontece. Então, nós temos que começar cada vez mais a olhar para aquilo que realmente importa, que é o solo, que é o substrato, este terreno fértil que é o nosso corpo e que pode ser e deve ser bem nutrido, indo de encontro daquilo que estamos aqui a falar, obviamente, e percebermos que cada vez mais, como tu dizias, ok, podemos viver 100 anos com muito dinheiro, mas se não tivermos qualidade de vida interna que dê para depois transbordar para o externo, isso vale de quê depois no final de contas, não é? Então acho que é este caminho de percebermos que. Sim, importa que nós possamos ter um contexto confortável, está tudo bem em nós querermos ter tudo aquilo que é próspero em termos materiais, não há nada de errado nisso, mas começarmos a olhar para o autocuidado, para a saúde, como algo que tem que estar em primeira linha. Não pode ser quando eu tiver tempo para cuidar de mim, eu vou pensar nisso. Esta é a minha opinião e é o meu posicionamento e posso mudar de ideias, obviamente, mas está aqui a Não, Tânia não também a sei. dizer a saúde é a base de tudo, sem ela não fazemos nada. É Exato, portanto, verdade. acho que a saúde como um todo, obviamente eu falo aqui muito de saúde emocional, de prosperidade emocional, porque acho que sem isso do que é que vale depois tudo o Nada, resto? nada, Então, nada. acho que sim, acho que a prosperidade ainda está muito associada àquilo que é dinheiro, àquilo que é bens materiais e está tudo certo, não há mal nenhum nisso, como eu dizia, mas o caminho é cada vez mais para mim olhar para a prosperidade como primeiro saúde, autocuidado, nutrição, tanto o que é autonutrição de pensamentos, Sim, de, sim. de cuidar não só daquilo que ingerimos pela boca, mas também do que vemos, do que ouvimos, dos ambientes onde estamos. Uhum. Porque acho que isso é a base de tudo e depois tudo o resto acaba por se alinhar e vivermos a nossa vida próspera passa também por termos saúde, digo eu. É verdade. Acho que acima de tudo é muito isso. E é algo que só nós é que podemos mudar. E só nós Certo. é que podemos trabalhar, porque nós podemos ter toda uma genética, uma carga genética
que pode determinar. Sim, isso também é relevante, coisa, sim. Mas eu acho que há muita coisa que é possível ser modificada. Certo, sim, Os a nossos epigenética também já comportamentos. nos fala sobre isso, não é? Do impacto que Exatamente. tem o ambiente na expressão do gene, ou Exatamente. na ativação ou não Exatamente. do gene. Portanto, É sim, isso. boa. Olha, Daniela, então agora, voltando aqui à prosperidade, diz-me, para ti, se a prosperidade fosse um sítio, um local, dentro, fora de ti, em qualquer sítio, se ela fosse um sítio para ti, qual seria? Prosperidade, um sítio. Eu acho que a prosperidade é estar bem em qualquer sítio. É uma Ok. pessoa sentir-se bem. Uhum. O sentir que está em paz ou estar tranquila. Eu acho que isso às vezes. Ou seja, eu estou a falar de uma coisa pequena, porque eu acho que é mesmo isso. Às vezes nós não damos muita Uma coisa pequena importância. que não é assim tão pequena, não é? A Pois, prosperidade é mas estarmos bem e o que é depois estarmos bem e como é que estamos bem sim, mas e, sim, e acho que é não é algo assim que tão muitas pequeno. vezes não é fácil, até por causa de tudo, da vida, Uhum. de muitas vezes nós queremos mais coisas e às vezes elas não acontecem da forma que é o nosso desejo, mas eu acho que é mesmo isto, é uma questão de mentalidade, é dizer assim, Uhum. se eu estiver bem, em paz, tranquila, o resto vem, o resto encontra o caminho. Eu Certo, acho que é muito assim que eu sim. penso. E às vezes nem é sobre fazer mais, é mesmo sobre olharmos para aquilo que já está a acontecer e perceber Uhum. fazer escolhas, não necessariamente acrescentar mais tarefas. É Boa, isso. obrigada, Daniela. Obrigada a todas Obrigada, as pessoas que eu. estiveram aqui em direto, que foram entrando e que foram partilhando este momento aqui connosco. Para quem for assistir à gravação, fiquem completamente à vontade para deixar comentários ou para nos enviarem mensagem privada. Eu vou identificar a Daniela aqui, quem assistir depois no Instagram. Vai estar aqui o Instagram da Daniela também, portanto podem sempre entrar em Uhum. contacto com ela se fizer sentido olharem aqui para esta questão da nutrição dentro daquela que é a vossa realidade aqui com uma nova consciência, estejam completamente à vontade para o fazer, que nós estamos aqui para vos ajudar. No caso de quererem cuidar da vossa saúde emocional, podem entrar em contacto comigo e fazemos aqui todo um complemento É de verdade. áreas de intervenção São que importantes. exatamente, e que tudo junto, de facto, depois nos leva a vivermos com cada vez mais qualidade. É isso. Obrigada, Daniela, foi Obrigada, um eu. gosto falar Um contigo, gostei bocadinho. muito Também eu. e vamos falando também depois noutros contextos. É isso, claro que Beijinho sim. grande. Vá, um Até beijinho. já. Fiquem bem. E Obrigada. obrigada. Até Obrigada. uma próxima. Beijinho. Até já.